Olá, seja bem-vindo ao dia 339 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando junto para ler a Bíblia todo ano. Peço que possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós vamos fazer a leitura em 2 Crônicas, no capítulo 5 e também no capítulo 6, mas vamos começar no capítulo 6, a partir do verso 1 e finalizando hoje no verso 11. Amanhã nós vamos dar continuidade nesse capítulo 6. Então lembro, iremos ler todo o capítulo 5, iremos começar o capítulo 6 do verso 1 e finalizar no verso 11. Depois iremos a 1 João no capítulo 4, depois iremos ao profeta Naum no capítulo 3 e finalizando a leitura de hoje, iremos a Lucas no capítulo 19. Aqui no capítulo 5 e também no capítulo 6, do verso 1 ao verso 11, nós vamos ler sobre o transporte da arca para o templo. Vamos acompanhar esse transporte, finalizando lá no capítulo 6, verso 11. Diz assim aqui a partir do capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai, Davi, tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes da tribo, os chefes das famílias israelitas que levaram de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa, no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram para a tenda do encontro, e com todos os utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tanto ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham as suas asas estendidas sobre o lugar da arca e a cobriram a arca, e as varas utilizadas pelo transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte de frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam, e todos os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e os parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, os uníssono, louvaram e agradeceram a Deus, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. 2 Crônicas, capítulo 6. E Salomão exclamou: O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construir para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai, Davi, quando ele lhe disse: Desde o primeiro dia em que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel, para nela construir um templo em honra ao meu nome. Nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, meu povo. Mas agora escolhi Jerusalém, para o meu nome ali estar, e escolhi Davi, para governar Israel, meu povo. Meu pai, Davi, tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir o templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. O seu sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo, sou o sucessor do meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel.
como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor e Deus de Israel. Coloquei nela a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os israelitas. Vamos agora a 1 João, no capítulo 4. Aqui ele vai falar sobre como discernir os espíritos e ele vai falar também sobre o amor de Deus. Vamos a essa leitura? 1 João, capítulo 4, diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para verem se deles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vem em carne, procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês não são de Deus, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso os que falam procedem do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não ouve a Deus. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, e enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em nós que tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação por nossos pecados. Amado, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa fora o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos agora à leitura do último capítulo do profeta Naum, um profeta que nós lemos por 3 dias, 3 capítulos. Hoje está finalizando aqui o, o livro do profeta Naum. Então, hoje, mais uma vez, nós encerramos a leitura de mais um livro. Hoje, aqui no profeta Naum, ele vai falar no capítulo 3 sobre a lamentação por Nínive, por toda a destruição. Vamos ler essa lamentação por Nínive. Diz assim, Naum, capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, o sacudir dos cavalos de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes, lanças cintilantes, muitos mortos, montanha de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima dele, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com sua prostituição, os povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Jogarei imundícia sobre você e tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que viram fugirão, dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas,
situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Fute e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sorte para dividir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada e irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Todas as fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhem bem as suas tropas. Não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserva água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa. Prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você, e a espada a eliminará. E como gafanhotos devastadores, a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores. Multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando mais numerosos do que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxame de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios, mas quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde. Ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, e o seu povo está espalhado pelos montes, e não há ninguém para reuni-lo, não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícia a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu em sua crueldade sem limite. Vamos agora à nossa última leitura? A nossa última leitura está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, que hoje nós vamos fazer a leitura de um texto bastante conhecido, do Zaqueu publicano. Nós também faremos a leitura da parábola das 10 minas. Nós vamos também ver a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém e nós também vamos ver o lamento de Jesus por Jerusalém e, por fim, nós vamos ver Jesus purificando o templo. Tudo isso aqui no capítulo 19. Vamos a essa leitura? Diz assim, Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olhe, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio a buscar e salvar o que se havia perdido. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas e disse: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos e deram o dinheiro a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, pois é um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O Senhor respondeu:
Eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E ele disse aos que estavam ali: Tome dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu digo a vocês: a quem tem mais será dado, e a quem não tem, até o que lhe tiver será tirado. E aqueles inimigos meus que não quiseram que eu reinasse sobre ele, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Aproximavam-se de Betfagé e de Betânia, no chamado Monte das Oliveiras. Enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, diga: O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhe tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Os levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele estava perto da descida dos Montes das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em voz alta por todos os milagres que tinham visto e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele: se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se vocês compreendessem nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra. Você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas o chefe do sacerdote, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiram encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado por suas palavras. Assim nós também ficamos fascinados por todas as palavras que Jesus tem nos dito. E aguardo você amanhã, se assim ele nos conceder vida, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.